Meu amigo e minha amiga concurseira, seja muito bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Se você não me conhece ainda, eu sou o Daniel Lopes e esse aqui é o nosso canal onde a gente estuda direito e voltado principalmente para concursos públicos, tá bom? Aqui também você vai encontrar aulas que vão te ajudar na sua faculdade, que vão te ajudar também na sua aprovação para OAB. Tá? Então seja muito bem-vindo aqui. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal e também não esquece de ativar o sininho, tá? Porque aqui a gente já tem muito conteúdo e a gente vai sempre trazer cada vez mais conteúdos para você que te ajudem de uma forma bem ampla, de uma forma geral, para você realmente saber se preparar para os concursos públicos, se preparar para a OAB e você ter bom rendimento e ter aí uma vida profissional boa, uma vida profissional próspera, depois de passar por essas etapas importantes aqui de qualificação, de formação realmente, tá? Então, te chamo aqui para se inscrever no nosso canal. Hoje a gente vai ter uma aula aqui um pouquinho diferente do que normalmente a gente tem. Hoje a gente vai tratar aqui da Lei 12.153 de uma forma já direta. A gente vai tratar da lei inteira aqui. Normalmente a gente divide aqui as leis em vários capítulos, em várias aulas. Hoje aqui a gente vai tratar de uma forma direta para a gente poder finalizar aqui já essa lei. Então, seja muito bem-vindo, tá? Não esquece então de se inscrever, de ativar o sininho e também já deixa o seu joinha também, clica aí no botão curtir, porque assim também o Facebook, o YouTube aqui vai saber que você gostou do nosso conteúdo, tá bom? Não esquece também de me seguir lá nas redes sociais, o meu Instagram é daniel.clopes, então fique muito bem-vindo, sinta-se muito à vontade para me adicionar lá também no Instagram, tá bom? Então vamos lá aqui, direto para a lei aqui do Juizado Especial da Fazenda Pública. Primeiro, Fazenda Pública nós podemos entender que nada mais é do que o poder público em juízo. Tá bom? Isso aí quer dizer que o poder público ele está litigando, ele está lá, ele é uma das partes do processo, ele é uma das partes do processo. Então, muito importante aqui entendermos que a Fazenda Pública, ela é hoje um dos maiores responsáveis pelo acúmulo de processos também nos fóruns, nos juízos, tá? Um dos maiores quantitativos que temos de processos é com relação à Fazenda Pública. Por isso que cria-se então aqui um juizado especial da Fazenda Pública com a ideia realmente de tornar mais célere, tornar mais simples alguns processos que correm contra a Fazenda Pública. Então permitir que esses processos eles acabem sendo um pouco mais desburocratizados. Essa é a ideia sempre do juizado especial, permitir que seja primeiro mais célere, que haja aqui uma economia processual, resolva aqui de uma forma mais rápida, mais simples, com menos formalidades. Também a informalidade, né? Então, justamente o que eu falei, tornar mais simples, informalidade, oralidade também e simplicidade como um todo aqui para os juizados especiais e da mesma forma aqui para o juizado especial da Fazenda Pública. O juizado especial da Fazenda Pública ele está inserido aqui em um sistema de juizados. Quando a gente estuda, por exemplo, a Lei 9.099, a gente percebe lá que a regra é que quem ajuiza as ações são lá as pessoas físicas. Então a gente vai ver qual é a situação aqui diferenciada com relação à Fazenda Pública. Vamos perceber aqui o que ela tem de diferente, né? Por que criaram aqui uma lei específica para a Fazenda Pública. No entanto, entendam isso que aqui o sistema de juizados especiais ele tem esse propósito de tornar aqui a prestação jurisdicional mais célere, mais simplificada. Então aqui essa lei ela dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Mas aí você vai me perguntar, ué, e cadê a União? A União, ela possui uma lei específica. Então, o juizado especial da Fazenda Pública da União, ela entra aqui em uma lei específica. Aqui nós estamos falando somente de estados, DF, territórios e municípios, tá? Cuidado, então, para não confundir, porque a União, ela não está inserida aqui nessa lei. Artigo 1º, os juizados especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça Comum e integrantes dos
sistema dos juizados especiais serão criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui. Eles são órgãos da justiça comum, não é aqui uma justiça especializada, ela está vinculada aqui à justiça comum, assim como a própria Justiça Federal e a Justiça Estadual são também justiças comum. Então aqui, justiça comum é a primeira coisa que a gente precisa dizer. E eles integram o sistema de juizados especiais, como eu estava falando desse sistema. E com relação ao Distrito Federal e territórios, quem é responsável pela criação é a União. Tá? Mas não deixa de ser aqui um juizado especial do Distrito Federal e territórios. Tá? Não trata aqui de assuntos da União, embora a União seja responsável pela criação desses juizados aqui. E também nos estados, os estados é que são responsáveis pela criação aqui deles. Tá? Então serão criados pela União, no Distrito Federal e territórios, e pelos estados. E o que ele faz? Conciliação, processo, julgamento e execução também, tá bom? Também execução nas causas de sua competência. Parágrafo único. O sistema dos juizados especiais dos estados e do Distrito Federal é formado pelos juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais e juizados especiais da Fazenda Pública. Aqui, quando a gente fala de um sistema de juizados especiais relacionados aos estados e Distrito Federal, nós podemos falar que integra aqui tanto o civil, o criminal e o da Fazenda Pública, tá bom? Esse daqui é o sistema de juizados especiais dos estados e Distrito Federal, civil, criminal e Fazenda Pública. Civil e criminal a gente já viu que a gente estuda na Lei 9.099 de 95, tá bom? Percebam aqui que a Lei de 9.099 ela é bem mais antiga, né? 95, e essa do Juizado Especial da Fazenda Pública é de 2009. Artigo 2º é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis. Aqui, com relação à Fazenda Pública, está tratando de causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Nós aqui, então, entendemos que as causas precisam ser menor ou igual a 60 salários mínimos. Não confunda com a Lei 9.099, que diz lá até 40 salários mínimos. E aqui somente com relação a causas cíveis. Também não esqueça aqui que o Juizado Especial da Fazenda Pública, aqui na Lei 12.153, não fala do interesse da União. Percebam aqui que ele já começa a falar aqui dos estados, DF, territórios e municípios. Tá? O artigo 2º aqui, muito relevante para fins de prova. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Vamos lá, esse parágrafo primeiro com certeza aí recordista de provas. Ele diz aqui o que não se inclui na competência e com certeza é uma das matérias que mais caem quando se trata dessa matéria aqui, quando se trata dessa lei. O que não cai, o que não inclui na competência? Primeiro aqui, mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, ações populares, improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direito ou interesse difusos e coletivos. Aqui, essas ações elas não entram nessa lei aqui porque elas possuem um procedimento já específico. Todas elas possuem um procedimento específico. Em razão disso é que essas ações aqui elas não se utilizam da Lei 12.153. Então vamos recapitular aqui novamente. Mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, ação popular, improbidade administrativa, execuções fiscais e direitos difusos e coletivos. Tá? Muito importante. Não esqueça que tente memorizar, crie aí uma forma de memorizar essas ações que não estão inclusas aqui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Também causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculados. Aqui você pode compreender que bem imóvel geralmente já tem um valor mais elevado, então ele possivelmente já não entraria aqui na competência, mas ainda que seja um valor menor, ele também não vai entrar aqui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Tá? Bens imóveis, então, não está inserido aqui. As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Então, impôs aqui pena de demissão, ao servidor público, não cabe a discussão aqui no Juizado Especial da Fazenda Pública, assim como também as sanções disciplinares lá para os militares, tá bom? Então, aqui, com relação às sanções disciplinares, somente da demissão para os servidores públicos e sanções disciplinares como um todo aqui para os militares. Nenhuma dessas aqui entra na competência do juizado. Parágrafo 2º, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, isso é, aquelas que ainda estão para vencer, para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. Aqui podemos compreender, por exemplo, que tem lá 12 parcelas a vencer e 3 que já foram vencidas. Quando somar aqui as 15, tem que ser menor ou igual a 60 salários mínimos. Parágrafo 4º. No foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Olha aqui, isso é muito importante. Parágrafo 4º também, tome muito cuidado. Aqui, se lá na comarca tiver um Juizado Especial da Fazenda Pública, é necessário, é obrigatório que você entre com a ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, já que a competência dele, do juizado, é obrigatória, é absoluta, competência absoluta, tá bom? Cuidado aqui também, ele pode querer te confundir e dizer que a competência é relativa. Uma questãozinha aqui para a gente responder: não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que tenham por objeto. Então vamos lá, obrigações vincendas cuja soma de 12 parcelas não exceda a 60 salários mínimos. Essa daqui é uma obrigação que se inclui sim na competência do Juizado Especial. Obrigação de fazer, obrigação também de fazer, não tem aqui nada que exclua a obrigação de fazer, não tem nenhum problema. Matéria relativa a autarquias e fundações públicas também. Podemos dizer aqui que se inclui sim na competência. Impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos. Realmente não pode ser impugnada a demissão pública de servidores públicos no Juizado Especial da Fazenda Pública. E reparação de danos também não tem problema nenhum. Aqui, lembre-se do que não se inclui. Não se inclui aquele artigo ali que a gente acabou de tratar, extremamente relevante para a sua prova. Memorize aquelas hipóteses lá de ausência de competência. Artigo 3º, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Temos aqui a possibilidade, então, de uma tutela cautelar ou também de uma tutela antecipada. São aquelas tutelas de urgência. Tutela de urgência. Nós temos escrito aqui no artigo 3º a possibilidade da tutela de urgência, tanto de ofício quanto também de requerimento, por meio de requerimento das partes. Isso pode ocorrer aqui no curso do processo e ele serve para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Seria aqui o periculo in mora, né? Em razão do periculo in mora. Então, dano de difícil ou de incerta reparação, que é o periculo in mora. Aqui, cuidado, porque ele não trata do fumus boni iuris, mas ele trata do periculo in mora. Artigo 4º, exceto nos casos do artigo 3º, somente será admitido recurso
contra a sentença. Pensando aqui a contrário senso, significa que quanto ao artigo 3º cabe recurso. Cabe recurso dessa decisão aqui que antecipa a tutela. Também aqui no artigo 4º diz que a regra é que o recurso é somente contra a sentença, tá bom? A regra aqui, recurso contra a sentença. E também possível recurso contra a tutela que foi aqui dada no artigo 3º. Quem que pode ser parte? Vamos lá. Quem que pode ser parte no juizado especial? Agora a gente vai entender um pouquinho qual que é a diferença aqui do juizado especial da Fazenda Pública. Aqui um dos grandes diferenciais dessa lei também, do artigo 5º, então preste muita atenção também nesse artigo. Como autores, quem que pode ser autor? Aqui não muda muito com relação à Lei 9.099. Ele fala, olha, pessoas físicas e microempresas e empresas de pequeno porte. Tá, então aqui a gente não tem uma grande diferença com relação à Lei 9.099, com relação aos autores. No entanto, aqui, como réus, que aqui é a grande diferença, que quem são os réus aqui na Fazenda Pública, primeiro, são os estados, Distrito Federal, territórios, municípios e autarquias, fundações e empresas públicas. Cuidado aqui porque ele não inclui na lei a sociedade de economia mista. Tá bom? Ele está falando autarquia, fundação e empresas públicas vinculadas ao Estado, vinculadas ao Distrito Federal. Então, por exemplo, uma empresa pública da União, ela não está inserida aqui no Juizado Especial da Fazenda Pública, dessa Lei 12.153, tá bom? Muito cuidado, assim como também a lei não está incluindo a sociedade de economia mista. Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na lei do CPC. Citação e intimação aplica o CPC. Artigo 7º. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Aqui, como a gente tem a ideia de simplificação do processo, de celeridade do processo, não tem prazo diferenciado para a Fazenda Pública. Prazo diferenciado não tem para a Fazenda Pública, inclusive para recursos. E a citação para audiência de conciliação, então é importante aqui a audiência de conciliação, ela precisa ser feita com uma antecedência mínima de 30 dias. Vai chamar lá para essa audiência e ela precisa tomar conhecimento dessa audiência com pelo menos 30 dias antes. Importante essa disposição aqui do prazo diferenciado, já que o CPC ele dispõe lá que os prazos eles serão dobrados para a Fazenda Pública. No entanto, aqui quando se insere no juizado especial, não tem prazo diferenciado. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos juizados especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da federação. É possível aqui que os representantes judiciais, e ele não fala aqui a respeito de uma procuração específica, de um mandato específico, ele simplesmente diz aqui que eles podem realizar conciliação, os representantes judiciais. Então, vai lá um procurador de um município, por exemplo, ele lá em juízo pode sim fazer uma conciliação com a parte contrária, com o autor, não tem problema nenhum. Também transigir, também uma negociação, ou também pode desistir dos processos. A entidade ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Aqui é importante, uma das obrigações da parte ré é apresentar esses documentos que ele dispõe. A Fazenda Pública, o poder público, como de uma forma geral, às vezes tem muitos documentos, eles têm os processos administrativos que acabam instruindo ali, tem muitos documentos que acabam instruindo esses processos administrativos internos, então eles são de grande valia aqui, inclusive para o juizado, tá? Então eles precisam ser apresentados para o juizado
para fins aqui de instrução, para poder esclarecer a causa, e essa é uma obrigação que o réu possui. Isso pelo próprio fato de ser o poder público, ele está litigando contra uma pessoa, ele possui essa obrigação aqui para tornar o processo mais igualitário, tornar mais igual aqui as possibilidades, a paridade de armas. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 dias antes da audiência. Aqui, exame técnico, normalmente feito por um perito, né? Nós vemos aqui que o juiz ele nomeia uma pessoa que esteja habilitada, uma pessoa que já possui ali uma habilitação junto ao juizado. E ela precisa, lógico, né, ter ali as qualificações, né? E ela vai apresentar um laudo até 5 dias antes da audiência. O laudo ali ele vai mostrar qual é a opinião técnica com relação àquele assunto. Aqui é importante memorizar o prazo, 5 dias antes da audiência. Nas causas de que trata esta lei, não haverá reexame necessário. Aqui, importante, não haverá reexame necessário. Até pelo valor da causa, não haveria reexame necessário já, tá bom? Já que são valores até 60 salários mínimos. No entanto, aqui a lei ela já diz, né, que não tem reexame necessário, então tome cuidado aqui se cair na sua prova, dizendo a respeito do reexame necessário que não há. O cumprimento do acordo ou da sentença. Então, agora estamos falando de cumprimento de sentença. Com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, então fazer, não fazer ou entregar coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Aqui já, o artigo 12 também ele traz uma diferença substancial com relação aqui ao cumprimento de sentença. Aqui o cumprimento de sentença, como a Fazenda Pública, ela geralmente ela está inserida naquela situação de precatórios, e isso aqui é instituído pela própria Constituição Federal, um sistema de pagamento por meio de precatórios, que nada mais é aqui do que uma fila de pessoas que a Fazenda Pública precisa pagar. Isso daqui para permitir que haja uma maior previsibilidade, tá? Porque você vai se lembrar aqui que a Fazenda Pública ela passa por toda uma ideia de fixação de um orçamento, em que ela fixa as despesas, ela prevê as receitas. Em razão disso, dessa ideia de orçamento, obrigatoriedade de orçamento está prevista em lei, existe uma ideia de uma fila de pagamentos, que é o precatório, para permitir que haja uma previsibilidade maior com relação aos pagamentos que a Fazenda Pública precisa efetuar. Por isso que existe o precatório, para permitir, primeiro, que também haja igualdade, tá? Então, permitir que uma pessoa que foi condenada, que recebeu ali uma condenação agora, e uma outra que vai receber daqui a um ano, que aquela que foi condenada primeiro, ela receba primeiro ali o pagamento, tá bom? Então, que conseguiu ali a condenação primeiro, ela recebe primeiro, então permite que seja uma fila, que haja uma igualdade com relação ao pagamento, embora haja aqui alguns privilégios legais, algumas pessoas que recebem preferência em razão de idade, doença, tá? Mas a gente não vai agora destrinchar tudo isso, mas o precatório ele possui essa ideia aqui de permitir que a Fazenda Pública tenha, primeiro, previsibilidade e também permita uma igualdade aqui nos pagamentos, haja uma isonomia nos pagamentos. Tá, então aqui existe uma diferença com relação ao cumprimento de sentença. Depois do trânsito em julgado, o juiz ele manda um ofício à autoridade que foi citada para a causa com cópia da sentença ou do acordo. Tratando-se de obrigação de pagar a quantia certa, né? Então aqui, só para tornar claro aqui, né? A gente falou do precatório, o precatório ele tem a ver com o pagamento de quantia, tá? Um pagamento de um valor. Aqui com relação ao fazer, não fazer ou entregar coisa certa, ele tem a ver aqui com um ato que ele pode efetuar já imediatamente. Então aqui não seria exatamente o precatório a gente vai falar ali no pagar a quantia certa. Aqui com relação ao cumprimento de fazer, não fazer e entregar, o juiz ele manda esse ofício para a autoridade fazer, não fazer ou entregar. Ele, vamos dizer aqui que é uma obrigação de entregar um remédio, um medicamento. Então o juiz ele manda aquele ofício para a autoridade disponibilizar aquele medicamento, tá bom? Isso daqui
só para deixar claro, ele não entra aqui nessa lista de precatório, ele entra, na verdade, em uma obrigação de pagar imediatamente ali. Com relação a pagar a quantia, é que a gente vai falar aqui sobre o precatório, tá? O artigo 13, que ele fala tratando-se de obrigação de pagar quantia, tá? Então, essas são as obrigações. Obrigação de pagar quantia, obrigação de entregar coisa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Com relação às três últimas, né, obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, o juiz manda um ofício para a autoridade cumprir. E aqui, com relação à obrigação de pagar quantia, a gente vai falar sobre o precatório e sobre a requisição de pequeno valor. A requisição de pequeno valor também, aqui acaba sendo uma exceção ao precatório, é uma possibilidade de pagamentos que são de valores mais baixos, deles serem pagos de uma forma muito mais rápida, muito mais célere, porque o sistema do precatório ele acaba demorando mais tempo. Então, por isso que criou-se aqui o sistema da requisição de pequeno valor. Então, ele fala aqui, ó, com relação à obrigação de pagar a quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo máximo de 60 dias, então até 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório. Temos aqui a requisição de pequeno valor, ela não depende do precatório. Ele fala aqui na hipótese do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Tá, ele fala aqui, contado da entrega da requisição, a autoridade tem 60 dias para realizar o pagamento. Essa é a requisição de pequeno valor. E no 2 diz que, mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. Se excedeu aqui o que se considera pequeno valor, e a gente vai ver aqui o que é considerado pequeno valor, aí vai ser pago mediante precatório. Tá bom? Então, somente com relação ao pequeno valor, existe essa possibilidade aqui de pagamento em até 60 dias. Com relação a obrigações que não são consideradas mais de pequeno valor, nós temos aqui a ideia do precatório. Desatendida a requisição judicial, o juiz imediatamente determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Então, se ele não atendeu aquela requisição do valor, se a autoridade não atendeu, o juiz ele determina aqui o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão e dispensa-se aqui a audiência da Fazenda Pública, já que é aqui um direito da parte, né, de receber aquele valor que é aquele pequeno valor, né? Então, por isso que tem essa ideia aqui do sequestro do numerário, sequestro do valor suficiente para realizar o pagamento. As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação. Aqui o que vai ser definido como pequeno valor é o que a lei do ente da federação definir. Então o Estado vai lá e ele define que pequeno valor é o equivalente a 40 salários mínimos. Tá? É possível que o Estado, cada Estado defina aqui o que ele entende que é pequeno valor, assim como o município pode estabelecer lá o pequeno valor também, que ele considera. Então, isso daqui deve ser estabelecido por lei. No entanto, percebam aqui que, até que se dê a publicação das leis, de que trata o parágrafo 2º, os valores serão. Quais serão esses valores até que haja publicação de lei? Então, digamos lá que um município, ele não possui lei. Não possui lei definindo ali o que é o pequeno valor, ou então um Estado não possui também lei. Se eles não possuírem lei, com relação aos Estados e Distrito Federal, vai se considerar o valor de 40 salários mínimos. Aqui também é importante você memorizar que são 40 salários mínimos para Estados e Distrito Federal. No entanto, somente caso não haja lei, tá bom? Tome muito cuidado aqui, porque se o Estado ele já definiu uma lei, o valor aqui não vai ser de 40 salários mínimos com relação ao pequeno valor. Pode ser um valor menor, pode ser um valor maior, tá bom? Então, muito cuidado aqui. E 30 salários mínimos quanto aos municípios. Então, município, 30 salários mínimos, Estado e Distrito Federal, 40
salários mínimos. Isso daqui somente caso não haja lei. Esse daqui é o valor que é considerado pequeno valor, que entraria ali na requisição de pequeno valor, fica excluído do precatório, do sistema, do regime de precatórios. Vedado o fracionamento, são vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte na forma estabelecida no inciso 1 do caput, e em parte mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor. Então ele está falando aqui, olha, é vedado fracionar aqui a execução. Então digamos lá que a parte foi condenada em 70 salários mínimos, e você vai lá e fala, olha, eu quero 40 salários mínimos pelo RPV e 30 salários mínimos pelo precatório. Ele fala aqui que é vedado esse fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte no RPV e em parte no precatório. Tá? Isso daqui ele está dizendo então que isso daqui é vedado. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Então, aqui responde a nossa pergunta com relação aqui a essa situação. Nessa situação que a gente colocou como exemplo aqui, o que aconteceria, né? Eu poderia pegar 70 salários mínimos e receber lá por precatório, ou eu poderia pegar 40 salários mínimos e receber pelo RPV e renunciar aos 30 salários mínimos. Também não teria problema. Eu posso receber os 40 salários mínimos pelo RPV ou então 70 pelo precatório. Tá? Então, sempre por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. Parágrafo 6º aqui diz que o saque do valor, e a gente vai ver aqui como torna simplificado aqui também mais o juizado, ele diz que o saque do valor depositado pode ser feito pela parte autora pessoalmente em qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará. O alvará aqui normalmente é aquele instrumento utilizado ali para liberar um valor. Ele libera o valor que está lá depositado. No entanto, aqui ele fala que independe até mesmo de alvará, o saque desse valor depositado. O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito mediante procuração específica. Então, se for feito por procurador o saque, ele precisa de uma procuração específica, isso é, uma procuração que esteja já definindo ali, dizendo exatamente a função que o procurador deve fazer, que é realizar o saque, e deve ter também firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência. Então a procuração ela já deve constar, inclusive aqui, qual que é o valor depositado, qual que é o valor que vai ser sacado e também de onde que veio esse valor, tá? Qual que é a procedência desse valor. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Aqui quem faz a instalação deles é o TJ. Como a gente viu, aqui responsabilidade dos TJs. Como não existe aqui não existe um órgão judiciário municipal, só existe um órgão judiciário estadual, nós temos aqui que é responsabilidade dos estados e Distrito Federal fazer a instalação desses juizados especiais. Poderão ser instalados juizados especiais adjuntos, cabendo ao tribunal designar a vara onde funcionará. Aqui não temos muito o que aprofundar, simplesmente são aqui auxiliares, são juizados auxiliares, adjuntos, e o tribunal designa a vara onde que eles funcionam. Serão designados na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal conciliadores e juízes leigos. Aqui possibilidade de conciliador e juiz leigo, assim como na Lei 9.099, observadas as atribuições previstas na Lei 9.099. Aqui, conciliador e juiz leigo segue lá o que a Lei 9.099 diz. Os conciliadores e juízes leigos, então aqui segue o que a Lei 9.099 diz, no entanto, há
algumas exceções. Aqui o parágrafo 1º é uma exceção, ele diz que os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros, os conciliadores, preferentemente entre os bacharéis em direito. Aqui a mesma coisa lá do que na Lei 9.099, bacharéis em direito, preferentemente os conciliadores. E aqui diferente, os juízes leigos é diferente, que ele diz que segundos entre advogados com mais de 2 anos. Aqui é diferente lá que na Lei 9.099 ele fala sobre 5 anos de experiência, tá? Se você tiver em dúvida, depois vai lá na Lei 9.099 e você vai ver que os juízes leigos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Esses aqui são auxiliares do juizado especial, tá bom? Então eles são muito relevantes ali para o dia a dia do juizado. Artigo 15, parágrafo 2º. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os juizados especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho de suas funções. Aqui é a mesma coisa lá da Lei 9.099. Juiz leigo não pode, então, atuar perante o juizado que ele está atuando. Faz sentido aqui, ele não pode exercer a advocacia perante esses juizados especiais aqui que ele está atuando. E não só o que ele está atuando, né, mas perante todos os juizados especiais, tá bom? Não só perante o que ele está atuando, mas qualquer um que esteja instalado em território nacional. Artigo 16, cabe ao conciliador. Então, qual que é a função do conciliador? O conciliador, sob supervisão do juiz, ele conduz a audiência de conciliação. Então, nada faz sentido aqui, né? Conciliador, audiência de conciliação. Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável. Então, a composição amigável nada mais é do que firmar acordo aqui entre as partes. Ele pode aqui, então, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. Ele vai ouvir aqui as partes, vai ouvir as testemunhas. Isso daqui cabe ao conciliador na audiência de conciliação. Não obtida a conciliação, aqui é interessante, né, porque o conciliador em si, ele preferentemente ele é um bacharel em direito, então uma pessoa que é formada em direito, ela não precisa nem ter passado na OAB, por exemplo, ela já é um bacharel em direito, mas isso é preferentemente. Muitas vezes nós vemos conciliadores que não são também bacharéis em direito, são pessoas que simplesmente gostam de trabalhar ali no juizado, gostam de estar ajudando, fazendo ali conciliação entre as partes, tá? Então, não é obrigatório que seja um bacharel em direito aqui para o conciliador. Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos, se entender suficientes para o julgamento da causa, os esclarecimentos já constantes dos autos e não houver impugnação das partes. Aqui, então, se não teve conciliação, já passamos aqui para instrução e julgamento. O juiz ele pode ainda ouvir ali novos depoimentos, como ele pode também dispensar e já partir direto ali para o julgamento do caso. Artigo 17, as turmas recursais, e agora aqui a gente está falando a respeito já de recurso, estamos falando de recurso. E a turma recursal aqui é interessante porque ela é um órgão aqui que é constituído pelos próprios juízes. Não existe aqui aquela ideia de uma segunda instância constituída por desembargadores. Não, aqui na turma recursal nós temos juízes mesmo que estão em exercício no primeiro grau de jurisdição. Aqui uma situação excepcional aqui para as turmas recursais. Então, turma recursal do sistema dos juizados especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. Tá bom? Você vai se lembrar lá, nós temos os juízes e, segunda instância, nós temos os tribunais. Aqui nós temos que a turma recursal ela é composta pelos próprios juízes. Tá bom? Na forma da legislação dos Estados do Distrito Federal, o mandato é de 2 anos e integradas preferencialmente por juízes do sistema dos juizados especiais, vai dar então uma preferência para os juízes que já participam aqui dos juizados especiais, que são juízes dos juizados. E o mandato aqui de 2 anos vai alternando então os juízes que pertencem à turma recursal. A designação dos juízes das turmas recursais
obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento. Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da turma recursal. A regra aqui é que ele não pode, depois daqueles 2 anos, continuar. É isso que fala, não é permitida a recondução. No entanto, se não há outro juiz na sede da turma recursal, aí ele vai poder, então, continuar na turma recursal. Existe aqui algumas vantagens com relação a quem participa da turma recursal, então, no momento que termina ali o mandato daquele juiz, normalmente outro juiz já tem interesse também de fazer parte da turma recursal. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. Questão de direito material, nós podemos entender aqui, por exemplo, o que está tratado lá no Código Civil, tá? Ou então o que está tratado em alguma lei específica. Aqui nós não estamos falando sobre direito processual. Não é o direito processual, o direito material que trata efetivamente ali dos direitos, da substância, da matéria em si. Aqui podemos dizer então que quando decisões elas são diferentes com relação às turmas recursais, existem várias turmas recursais e se as decisões elas são distintas, são diferentes, para fins de permitir, e dentro da ideia do princípio da justiça, nós temos também a ideia da igualdade, da isonomia, de que as decisões elas não podem ser contraditórias, elas não podem dar mais direito a um e menos direito a outro em situações que são similares. Então, há aqui a possibilidade de um pedido de uniformização de interpretação de lei. Então, você vai pedir aqui para que as turmas recursais comecem a decidir de uma forma idêntica, casos idênticos. Então, se há divergência entre decisões proferidas por turmas recursais, há aqui essa possibilidade de pedido de uniformização. O pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo Estado, então de que forma que funciona esse pedido de uniformização? Pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo Estado. Então aqui a primeira possibilidade é turmas do mesmo Estado. Nós temos aqui em São Paulo, vai a turma lá de uma comarca, a turma de outra comarca. Será julgada em reunião conjunta das turmas em conflito. Reunião conjunta das turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Então, nós temos aqui uma reunião, aqui presidida por desembargador, que foi indicado aqui pelo tribunal, tá? Com relação aqui a essa uniformização entre as turmas do mesmo Estado. No caso do parágrafo 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser por meio eletrônico. Não tem problema aqui fazer pela internet, então, essa reunião, já que eles são de cidades diversas. Agora, com relação a turmas de diferentes estados, nós temos aqui em São Paulo, turma 1, lá no Rio de Janeiro, turma 2. Derem a lei federal, então precisa aqui ser uma lei federal, leis federais que nós temos, por exemplo, Código Civil, Código Penal, CPC, CPP, maioria desses códigos aí que nós temos são federais. Interpretações divergentes, interpretações distintas, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do STJ. Então, vamos lá, interpretação divergente ou então contrariedade com súmula do STJ. Nós temos aqui que o pedido será por este julgado. Aqui quem julga é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, com relação a essa interpretação divergência aqui para uniformizar a jurisprudência. Quando a orientação acolhida pelas turmas de uniformização, de que trata o parágrafo 1º do artigo 18, contrariar a súmula do STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. Então, vamos lá. A orientação acolhida pelas turmas de uniformização,
turmas de uniformização são aquelas que nós tratamos lá quando duas turmas do mesmo estado decidem de forma distinta. Nós temos lá uma turma de uniformização que vai decidir com relação ao que devem decidir aquelas turmas ali de comarcas distintas, tá? Você vai se lembrar aqui, nós tratamos aqui dessa reunião presidida pelo desembargador do TJ São Paulo, tá? Se ele decidir, então, se ele contrariar uma súmula do STJ, então contrariou a súmula do STJ, a parte interessada ela provoca a manifestação do STJ, que vai dirimir aqui a divergência. Uma possibilidade, então, do STJ atuar, ainda que a discussão estivesse inserida ali dentro do mesmo Estado. Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas recursais ficarão retidos nos autos, aguardando o pronunciamento do STJ. Olha aqui, interessante, uma possibilidade aqui então de uma suspensão com relação a esses pedidos aqui. Olha, foram feitos pedidos de uniformização e as questões elas são idênticas. Aqui, recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas recursais, pode ter sido em qualquer turma recursal, esses pedidos de uniformização e as questões são idênticas das que já estão lá no STJ aguardando o pronunciamento. Então ele fala que ficarão retidos nos autos, aguardando o pronunciamento do STJ, já que o pedido de uniformização já foi feito em outro local, já foi feito em outra turma recursal, outra discussão, ali aquela discussão, aquele pedido vai ficar lá parado, aguardando que o STJ decida para que possa ser decidido já naquele processo de forma idêntica. Já que é uma matéria idêntica, não faz sentido tudo isso subir para o STJ ficar decidindo matérias totalmente idênticas que não vão acrescentar em nada ali na discussão. Nos casos do caput deste artigo e do parágrafo 3º, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado o receio de dano de difícil reparação, então aqui fumus boni iuris e periculum in mora, poderá o relator conceder de ofício a requerimento do interessado medida liminar, determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Então aqui com relação ao caput, né, esse daqui que nós acabamos de ver, da contrariedade de súmula, né, contrariedade de súmula com relação à turma de uniformização, tá, e também do parágrafo 3º do artigo 18. Parágrafo 3º do artigo 18 também é quando o STJ decide aqui com relação a turmas de diferentes estados. Então, com relação às turmas de uniformização e turmas de estados diferentes, nós temos aqui a possibilidade do relator aqui no STJ, determinar aqui uma medida liminar determinando a suspensão. É possível aqui que haja essa medida liminar, suspendendo aqui os processos em razão dessas discussões que estão ocorrendo aqui com relação ao pedido de uniformização. Se necessário, o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal ou presidente da turma de uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério Público no prazo de 5 dias. Ele pode, então, pedir informações para poder decidir de uma forma mais acertada aqui. Então, ele pega essas informações dos presidentes das turmas para poder decidir melhor. E também nos casos que estão previstos em lei, ele deve ouvir também o Ministério Público nesse prazo de 5 dias. Parágrafo 4º foi vetado. Decorridos os prazos previstos nos parágrafos 3º e 4º, 4º vetado, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réu preso, os habeas corpus e os mandados de segurança, que possuem aqui prioridade com relação a essa decisão de uniformização aqui. Ele vai dirimir ali as situações que estavam causando ali conflito entre as turmas, entre a jurisprudência das turmas. Aqui o relator ele inclui em pauta na sessão para poder fazer o julgamento. Tá? E ele possui uma grande preferência aqui
exceto com relação aos processos que têm ali réu preso, habeas corpus e mandado de segurança, que eles possuem ali uma preferência legal maior do que todos os outros processos. Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no parágrafo 1º, aqui você vai se lembrar lá, os pedidos que ficaram retidos com relação a questões idênticas. Esses processos que ficaram lá, né, aqueles pedidos que ficaram retidos, depois que foi publicado o acórdão, tá, eles ficaram retidos por quê? Porque o STJ já estava julgando uma questão idêntica, correto? Então, depois que o STJ julgou aquela questão idêntica e ele publicou o acórdão, e o acórdão é a decisão lá do STJ, ele publica aquele acórdão, então, que está referido aqui no parágrafo 1º, os pedidos retidos do parágrafo 1º, eles serão apreciados pelas turmas recursais, tá? Então, é possível que com aquele acórdão já haja uma modificação com relação ao entendimento da turma recursal, percebe? Então, não faria sentido mais continuar aquele pedido de uniformização, sendo que o pedido idêntico já foi ali resolvido por meio daquele acórdão. Mas eles precisam ser apreciados, esses pedidos eles vão ser apreciados pelas turmas recursais e eles podem exercer um juízo de retratação. Podem então se retratar e compreender aqui, começar a atender aqui ao acórdão. Eles vão atender ali ao enunciado que foi formulado no acórdão ou os declararão prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo STJ. Então, se no pedido lá você disse A no seu pedido de uniformização, no entanto o STJ já decidiu lá no pedido de uniformização que é B, então esse pedido aqui ele vai estar prejudicado, não vai fazer mais sentido você mandar lá para o STJ, já que o STJ já decidiu a respeito daquilo, já que é uma tese que não foi acolhida pelo STJ, tá? Então esse pedido aqui fica julgado prejudicado. No entanto, caso realmente o pedido tenha sido B da parte, então se o B realmente foi o pedido, o juiz aqui faz um juízo de retratação. A turma se retrata e começa a adotar ali o entendimento que foi proferido ali no acórdão. Os tribunais de justiça, o STJ e o STF, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. Tá? Então, normas vão ser expedidas aqui regulamentando de que forma que deve funcionar aqui o processamento e julgamento desses pedidos de uniformização e de recurso extraordinário com relação, então, ao rito que deve seguir, quem que vai ser o relator, se vai ter revisor, se não vai ter revisor, de que forma que vai se proceder, isso daqui vai estar constando das normas que vão ser expedidas pelo Tribunal de Justiça, STJ e STF. O recurso extraordinário, para os efeitos desta lei, será processado e julgado segundo o estabelecido no artigo 19, além da observância das normas do regimento. Recurso extraordinário, processado e julgado segundo o estabelecido no artigo 19, que nós estudamos aqui acima, do pedido de uniformização aqui, tá bom? Com relação a essas turmas de uniformização, com relação ao STJ, segue aqui a situação idêntica. E também precisa observar, lógico, o regimento, inclusive o próprio artigo 20 já está falando aqui, que com relação aos recursos extraordinários, essas normas aqui que foram expedidas que vão regulamentar. Artigo 22. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão instalados no prazo de até 2 anos da vigência desta lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais varas da Fazenda Pública. Aqui, quando a lei foi promulgada, né, quando a lei foi feita, eles estabeleceram um prazo de até 2 anos para instalar aqui os juizados. Os tribunais de justiça poderão limitar por até 5 anos, a partir da entrada em vigor desta lei, a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. Então, o que ele falou? Olha, no momento que foi aqui, que entrou em vigor a lei, então a lei entrou em vigor aqui, até 5 anos depois, até 5 anos, então 2009, vamos dizer 2009 até 2014,
é possível que a competência delas, competência dos juizados, fique limitada. Isso daqui para permitir que os órgãos judiciários aqui, eles se organizem de uma forma melhor para poder realmente colocar em prática aqui o Juizado Especial da Fazenda Pública. Artigo 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no artigo 23. Primeiro aqui, vamos começar aqui por baixo. Existe a possibilidade aqui de algumas serem ajuizadas fora do Juizado Especial por causa dessa limitação aqui de até 5 anos. Tá? Então, até 5 anos poderia haver uma limitação com relação à competência, então você entraria lá no juízo comum e não no juizado durante esse período de 5 anos. Vamos dizer lá que o seu estado, que o estado de São Paulo definiu dessa forma. Então, você poderia entrar direto lá no juízo comum e não no juizado especial. Em razão disso, né? Então, essa é a primeira possibilidade, né? Ajuizadas fora do juizado especial por causa dessa situação. Ou então também ele fala que não são remetidas aos juizados especiais da Fazenda Pública as demandas que já foram ajuizadas até a data da instalação. Ele está falando que, olha, o juizado especial da Fazenda Pública, ele não vai atrair para si aqueles processos que já estavam correndo antes dele ser instalado. Tá? E também esses que foram ajuizados durante esse período aqui. Porque senão vamos dizer que ele vai ser instalado lá depois. Vamos dizer que lá ficou vigente e temos aqui um período de 2 anos até ser obrigatória totalmente aqui a instalação dos juizados. E depois dos 2 anos nós temos aqui ainda mais 3 anos, né? Até dar 5 anos, com relação à limitação de competência. Então vamos dizer que antes desses 2 anos ainda não estava instalada aqui o juizado e você entrou com uma ação lá perante o juiz. Então ainda não tinha, e vamos dizer que foi instalado aqui, ó, o juizado foi instalado aqui, o juizado especial. Esse processo, de acordo com o artigo 24, ele está falando que esse processo que estava correndo aqui perante o juiz não vai ser remetido ao juizado especial, tá? Porque ó, a demanda é ajuizada até a data de sua instalação, então foi antes da instalação, assim como também, vamos dizer que ele foi instalado aqui, ele pode ter sido instalado antes também, então está vigente aqui a lei. Então, 5 anos, 2 anos. A outra hipótese aqui é que ele foi instalado já, vamos dizer que aqui foi instalado o juizado especial, no entanto ele está atuando aqui com limitações. Então é possível que alguns casos aqui que seriam competência do juizado, é possível que alguns casos eu ajuize perante o juiz, ainda que já tenha sido instalado o juizado. Por isso que ele dá essa situação também que não vai ser remetido o processo para o juizado especial se eu já tivesse ajuizado perante o juiz. Então vamos dizer aqui que já foi instalado o juizado especial e aqui dentro dos 5 anos aqui eu entro com a minha ação. Entrei com minha ação aqui perante o juiz, já que havia ainda limitação com relação à competência do juizado especial aqui no estado em que eu vivo. Como havia ainda essa limitação, não tem problema nenhum, eu tenho entrado aqui dentro dos 5 anos, tá? A própria lei já estabelece isso. Esse processo que está aqui, ele não vai ser remetido para o juizado especial. Tá bom? Cuidado aqui com o artigo 24, não deve ter tanta incidência aqui nas provas, mas uma situação peculiar aqui. Artigo 25. Competirá aos tribunais de justiça prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos juizados especiais. O Tribunal de Justiça presta o suporte administrativo. Suporte administrativo, nós podemos pensar aqui em pessoal, em estrutura física. Tá? Quem realiza isso é o Tribunal de Justiça. O disposto no artigo 16 aplica-se aos juizados especiais federais. Aqui a gente não vai tratar dos juizados especiais federais, então a gente pode pular aqui para o próximo artigo. Artigo 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto no CPC. Então, aplica-se subsidiariamente
o disposto nas leis 5.869, que foi substituído pelo Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil, Lei 9.099, que é a dos juizados especiais, cíveis e criminais, então 9.099, e 10.259, que a gente viu aqui acima, né? 10.259, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, 10.259, Lei dos Juizados Especiais Federais, que é aqui o que vai tratar sobre a União. Tá bom? Então, esses aqui, eles se aplicam subsidiariamente nessa lei aqui do Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, se essa lei não estiver tratando a respeito de algum assunto específico, é possível aqui que o intérprete da lei vá buscar lá no novo Código de Processo Civil, ou na Lei 9.099, ou na Lei 10.259. Aqui mais uma questãozinha para a gente responder, para a gente poder finalizar o nosso estudo do Juizado Especial da Fazenda Pública. É correto afirmar que o conciliador, conforme previsto na Lei 12.153, ficará impedido de exercer, não, isso aqui a gente viu que é o juiz leigo, poderá compor a turma recursal do sistema dos juizados especiais pelo prazo de 2 anos. A gente viu que isso daqui é o juiz que ele pode compor por 2 anos. Poderá, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia. Aqui, ok, uma questão de 2013. É auxiliar da justiça recrutado obrigatoriamente? Não. E entre advogados? Também não. A gente viu que são os bacharéis. Presidirá a instrução de processo, podendo dispensar novos depoimentos. Isso daqui também é o juiz que realiza, tá? Então, a gente finaliza por aqui. Boa sorte para você nos seus estudos, nas provas que você for prestar aí. Desejo muito boa sorte para você. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Uma aula bem completa aí. Fizemos toda a Lei 12.153 de 2009. Muito obrigado por assistir até agora. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito ainda, tá? Não esqueça. E também não esquece de deixar o joinha também. Um grande abraço para você e até a próxima.